Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no primeiro programa da série Formação Contínua de Professores, vamos discutir as várias possibilidades de formação contínua disponíveis. Para o debate, são nossos convidados a professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e também consultora desta série, Maria Isabel de Almeida. O diretor da Escola Estadual Homero Fernando Milano, em São Paulo, Roberto dos Santos. E a professora do Departamento de Educação da PUC do Rio de Janeiro, Ana Valesca Mendonça. Contamos ainda com a participação da professora Francimari Macedo Martins, direto do estado do Maranhão. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pela professora Maria Isabel de Almeida, que é, como já disse no começo do programa, professora da Faculdade de Educação da USP, da graduação, da pós-graduação, e sua tese de doutorado foi sobre o papel do sindicato na formação do professor, contribuições do desenvolvimento profissional. Eu começo perguntando para a senhora, professora, a partir de quando a formação contínua passa a ser um campo de interesse da educação e o que ela representa para a educação hoje? Bom, boa noite a todas as professoras e professores que nos assistem nesse momento. Eu acho que a importância de estarmos discutindo a formação contínua de professores aqui hoje é enorme face às necessidades que os professores sentem na sua prática diária nas escolas. Se olharmos hoje a quantidade de ofertas que nós temos de ações de formação contínua de professores, já temos por aí uma sinalização de como esta temática tem tido relevância dentro de tudo aquilo que se faz e se discute em educação, não só no Brasil, como em todos os países do mundo atualmente. Esta importância, eu acho que ela se deve principalmente ao reconhecimento de que ensinar, especialmente dentro das escolas, é a cada dia um novo desafio para os profissionais que estão nas salas de aula. Nós nunca estamos prontos e preparados para ensinar de maneira completa aos nossos alunos, porque eles se transformam, porque o mundo se transforma, não é, cotidianamente, e as questões vão se colocando nas nossas salas de aula de maneira diferente a cada dia. Portanto, nós, professores e professoras, temos também que pensarmos como é que vamos responder a estas demandas, a estas necessidades ou a estes novos problemas, digamos assim, que a gente enfrenta dentro da escola e especialmente na sala de aula. Acho que reconhecer isso, né, nos coloca diante do fato de que nós nunca estamos plenamente formados. Trabalhar em educação, especialmente dentro do ensino, nos coloca a necessidade de estarmos, então, continuamente retomando as nossas práticas, retomando as teorias que nos ajudam a encaminhar as respostas no dia a dia do trabalho e, portanto, estamos constantemente em processo de formação. Acho que este reconhecimento, ele já é de um certo tempo, mas tem ganho uma relevância muito grande a partir da década de 90, digamos. Isso dentro do contexto das políticas de reformas educacionais que têm estado presente na maior parte dos países. Se nós pensarmos no caso do Brasil, nós temos, por exemplo, a década de 90 permeada por uma série de transformações encabeçadas por uma nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada em 1996. Ela estava em discussão há alguns anos e ficou, digamos, configurada em 96.
Depois disso tivemos os parâmetros curriculares e uma série de outras inovações ou mudanças que nos colocam desafios constantes. Daí acho então a importância de estarmos hoje discutindo essa temática com todos os professores do país. Tá certo. Professor Roberto dos Santos, como disse, é diretor da Escola Estadual Homero Fernando Milano, em São Paulo. Como é que essa temática, a formação contínua, está presente na escola em que o senhor dirige, professor? Olha, boa noite. É um prazer estar aqui nesse programa, poder dialogar um pouco com todos os professores e professoras do Brasil e dizer que a formação contínua, ela se faz necessária hoje e no dia a dia da escola é muito oportuno, assim, todos os professores estarem discutindo, né, a questão da formação, uma vez que a formação só inicial, aquela formação da universidade, ela não dá conta, né, da formação dos professores. E essa necessidade de estar a todo tempo, a todo momento, procurando novas formas de ensinar, novos métodos, enfim, usufruir da tecnologia também, que é muito importante para a educação, para o ensino, é uma necessidade do nosso dia a dia. Lá na escola estou coordenando uma escola muito grande, de 2.300 alunos e 120 professores. Então é um desafio muito grande e um trabalho também muito difícil, né? Porque a gente vai esbarrar nas condições materiais, nos recursos humanos, enfim, toda essa problemática. Mas é um desafio necessário e uma possibilidade também de transformação da escola, se é esse o desejo, acredito que seja, de todos nós, da transformação da escola na busca de uma escola de qualidade social para toda a população do país. O que o senhor que está vivenciando esse processo de formação contínua, o que o senhor acha fundamental nesse processo para que ele se dê de fato dentro da escola, para que a escola seja, como se espera dela, um lugar privilegiado, para essa formação continuada? Olha, eu acho que a questão das condições, quando eu digo também, que se estabeleça jornadas de trabalho, né, que na própria jornada de trabalho dê conta, na jornada de trabalho, a formação do professor. Então nós não podemos ter formação e aí uma dificuldade quando se tem a formação, quando se tira o professor da unidade escolar, da escola, e tem o professor em períodos diferentes, fora da jornada de trabalho, às vezes até nos finais de semana ou fora da jornada de 8 horas ou 10 horas que seja de trabalho por diárias, e coloca o professor em situação difícil, né? A dificuldade toda da formação quando não se há formação em serviço, né? Então o interessante seria que na própria escola, os próprios sistemas de ensino, as redes aí de ensino, elas pudessem ter nas suas carreiras também horários bem definidos para a formação do professor dentro de uma carreira, né? Assim equacionado com a questão da jornada, o tempo de escola, o tempo de formação e o tempo também de atendimento aos pais, à comunidade, às dificuldades todas que os alunos apresentam. Então isso é um ponto muito importante dentro da escola, que a formação, ela faça parte, a formação contínua dos professores, da jornada de trabalho do docente, não só do docente, né, mas de todo o coletivo da escola. Tá certo. Professora Ana Valesca, professora do Departamento de Educação da PUC, a senhora é especialista em História da Educação, sua principal linha de pesquisa é Pensamento Pedagógico Brasileiro e Formação do Educador. Já que o professor tocou no ponto formação em serviço, como esse tema vem sendo tratado ao longo da história da educação e o que ele representa hoje, como já abordamos um pouco aqui, para a educação brasileira como um todo e para a formação principalmente dos professores? Eu pensei um pouco em tomar assim como mote, né, uma palavra da Maria Isabel, que eu acho que é importante, quando ela diz assim, quer dizer, que nunca estamos plenamente formados, né? Me parece que quando a gente olha para essa questão da formação continuada, ou da formação em serviço, né, eu diria que o que há de novo por um lado, essa percepção, né, de que
o processo de formação do professor não se esgota na formação inicial, quer dizer, por mais completa que essa formação possa ser, né? Há coisas que o professor só aprende, né, no próprio desenvolvimento da docência, né? Quer dizer, eu acho que é importante a gente se dar conta de que a prática também é um local de aprendizagem, há uma série de aprendizagens, a gente hoje em dia fala no saber da experiência, né, que o professor só adquire através da própria prática, né? Então, eu acho que junto com essa ideia de que, portanto, o professor se forma ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua vida profissional, particularmente, né, é essa outra convicção de que a escola também é um espaço de formação, né? Quer dizer, e ela precisa se organizar para isso, né? Mas que talvez, na minha perspectiva, o principal lugar de formação do professor, né? E perceber que, quer dizer, que como é que se dá que esse processo de formação continuada não é alguma coisa que o professor recebe de fora, né? Mas que é na troca, é no diálogo que se estabelece entre os próprios professores, né, que esse processo também vai se dando, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência disso, né? E muitas vezes esses espaços informais da escola, a sala do cafezinho, a sala de professores, é um espaço onde também se dá esse processo de aprendizagem, né? Então, eu diria que as duas ideias-chave para mim, hoje em dia, seriam exatamente essas. Primeiro, essa ideia de que a formação permanente não é alguma coisa que vá suprir, né, por exemplo, deficiências evidenciadas na formação inicial, quer dizer, não me parece que esse é a principal função da formação continuada ou da formação permanente, e por outro lado a gente se dá conta de que há um aprendizado que se dá através da própria prática, né, e que, portanto, a prática também é um lugar de produção de conhecimentos, né. Então, isso me parece que são, assim, duas ideias chaves para a gente equacionar hoje essa questão da formação continuada, ou da formação em serviço. Agora, pensando um pouco ainda no ponto de vista histórico, né? A ideia do ser humano sempre em formação não é um privilégio só da educação. Acho que todas as profissões, ao longo de muitas décadas, já vêm discutindo isso. Como disse a professora Maria Isabel, isso começou muito na década de 90, né, com mais força. A senhora acha que houve um certo atraso por parte da educação em pensar que o profissional ele pode se formar a cada dia dentro do seu ambiente de trabalho, inclusive? Eu não diria que há um certo atraso, eu até diria uma coisa, chamaria atenção para uma coisa interessante, quer dizer, antes que a formação do professor se institucionalizasse, antes que fossem criadas instituições específicas de formação de professor, né, historicamente, as primeiras instituições criadas com essa finalidade são as escolas normais, né, o professor se formava na prática. Né, e se formava ao longo de toda a sua vida, né? Então, quer dizer, eu acho que, de certa forma, a gente está recuperando alguma coisa que está na origem, né? Eu diria que esse processo de institucionalização da formação, obviamente, né, ele teve um papel importantíssimo do ponto de vista da própria história da profissão docente, ele foi um elemento fundamental do processo de profissionalização do professor, mas eu diria que, de certa maneira, também se criou um pouco esse mito de que a formação é uma coisa que se dá completa, se dá acabada no âmbito das instituições de formação. E eu acho que hoje a gente tem muito clara essa percepção de que não é isso. Né? De que a formação... Eu acho que isso, quando a gente olha para qualquer carreira profissional, né? Eu acho que não é só uma questão do magistério, né? Quer dizer, eu acho que qualquer carreira profissional, a pessoa tem que estar constantemente se atualizando, né? Tem que estar, a formação nunca é uma formação completa ou acabada, a formação inicial, né? Então, eu diria que a gente está retomando alguma coisa que talvez estivesse lá na origem da profissão. Bom, no próximo bloco, você é o nosso convidado numa visita pelo Museu da Educação e do Brinquedo. Quer saber o que isso tem a ver com a formação de professores? Então, não saia daí, porque o Salto para o Futuro volta já.